Então, vamos hoje dar sequência na série de mensagens que nós temos feito aqui a respeito da família, focados em aspectos que podemos tirar ensinamentos bíblicos, né? Outro dia, o irmão Guilherme me perguntou até onde eu iria com essas pregações. Eu falei, olha, provavelmente até 2021, mas não, é uma brincadeira. Eu não vou pegar todos os personagens bíblicos, mas eu acho que tem alguns principais que a vida deles tem relatos que podem acrescentar um pouco ou muita coisa para nós nesse assunto. E por isso, os patriarcas, eu estou tendo cuidado de pegar cada um deles. Nós vamos ver Isaac e vamos ver Jacó. Já vimos Abraão, né? E hoje o assunto é Isaac. Esse é um personagem, principalmente entre os patriarcas, que eu vejo assim, ele um pouco, vamos dizer assim, desprezado em relação aos outros. Se fala muita coisa a respeito de Abraão e muita coisa a respeito de Jacó, mas pouco se fala de Isaac. E é interessante, né? Porque até Abrão nasceu Abrão e morreu Abraão. Jacó nasceu Jacó e morreu Israel. Isaac nasceu Isaac e morreu Isaac. Nem teve o nome dele mudado. Me parece que só uma passagem, uma referência a que Deus tenha falado diretamente com ele. A gente viu aqui na história de Abraão, na narrativa, que Deus falou diretamente com ele várias vezes, até naquela aparição, acompanhado dos 2 anjos, que depois foram enviados lá para Sodoma. Mas Jacó também, nós vamos ver, né, teve visões, teve sonho, Deus falou com ele. Mas Isaac, só uma vez. Me parece, irmãos, assim, que dentre os patriarcas, o Isaac possa ser considerado aquele tipo mais simples, mais comum, mais pacato. Nós vemos a vida dele, me parece que ele era uma pessoa pacata, simples, boa de lidar. Acho que, assim, eu me identifico muito com ele. Mas falando sério, vamos voltar, falar a verdade só, né? Aqui, vamos falar só a verdade, tá? Então hoje nós vamos meditar sobre esse homem, sobre Isaac. De fato, ele se mostra, quando nós atentamos um pouquinho mais para ele, como um homem pacato, fervoroso. E isso influi, afeta muito a vida familiar dele. Nós devemos lembrar, como já meditamos quando estudamos a história de Abraão, que ele foi nascido como o filho da promessa, o filho prometido. Apesar de Abraão e Sara terem colocado, né, a carroça na frente dos bois, e terem tido Ismael, mas Isaac foi aquele filho que Deus disse, esse que, né, vai ser gerado, vai ser sua semente, Abraão, e vai ser gerado da tua mulher, Sara. Esse foi Isaac. E eles esperaram muito. Isaac nasceu numa idade extremamente avançada já de Abraão e Sara, né? Então ele foi muito esperado, foi muito desejado, aguardado mesmo, e por consequência disso nós podemos concluir e observamos que ele foi muito amado. Quanto mais você deseja, anseia por uma coisa, mais motivos você tem para amar aquilo depois, né? Embora tenha pessoas que desejem
alguma coisa na vida e depois que tem não dão valor. Não foi o caso de Abraão e Sara com relação ao seu filho. Eles ansiaram muito por ter um filho deles. Sara viveu a vida toda dela, praticamente, a maior parte, como uma mulher estéril, já sem esperança de ter filhos, mas Deus concedeu a ela esse Isaque, a quem realmente eles, os pais, amaram. Então esse é o homem de quem nós vamos falar. Além disso, ele se tornou o herdeiro, o único herdeiro de Abraão. Mas, irmãos, mais do que ser herdeiro dos bens, Isaque foi o herdeiro da promessa. Amém? E ele é o herdeiro da promessa, porque Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Uma multidão sairia dele. E ele teve um filho só. Os outros que ele teve com Quetura, que ele teve com a Agar, o Ismael, Deus mandou, vamos dizer assim, descartar. Não são esses. Eu estou falando do seu filho com Sara, e só um. É desse que procede a promessa. Só aqui, irmãos, nós já tiramos uma coisa importante para nós. Eu estava até comentando com a Miriam, no carro, não sei se a Elise estava ouvindo atrás, mas eu estava pensando sobre um caso que eu estive lendo esses dias e que serviu para ilustrar alguma coisa na minha cabeça. Lá em São Paulo tem, no centro da cidade praticamente, uma construção bem antiga já, do começo do século passado, e ele é conhecido como o Castelinho da Rua Apa. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ele estava totalmente deteriorado. Várias vezes eu passava ali, ele fica bem ao lado de onde é o Minhocão, uma via elevada, e a gente acaba vendo ele por cima. Estava totalmente deteriorado. E eu sempre tive curiosidade de saber a história dele. Hoje ele foi restaurado, está bonito, está sendo usado ali para um órgão estatal, o governo tomou conta. Mas qual foi o motivo da ruína? O homem que construiu aquilo, ele construiu aquele castelinho, um castelinho mesmo, em miniatura. Dizem que ele é miniatura inspirado num castelo na Europa, não me lembro em que lugar, se não me engano na França. E ele construiu aquilo para sua esposa. E ele construiu um patrimônio. E eles tiveram 2 filhos. Só que esse homem, alguns anos depois de ter construído esse castelinho, ele morreu e deixou herança para os filhos. E eles eram proprietários também, parece que, de um cinema. Os filhos foram estudar na Europa, e quando o mais novo voltou da Europa, ele queria montar um outro tipo de negócio, usar o dinheiro da família, e eles tiveram um conflito. E o que se sabe é que apareceram os 3, mãe e os 2 filhos mortos dentro da casa. Isso foi motivo para ela ficar fechada há muito tempo. Tem gente que tem história, lenda, de que a casa é mal assombrada. Então tem uma história interessante, triste, mas interessante. Mas eu estava comentando, o que interessa realmente aqui é que um homem trabalhou, construiu um patrimônio, e aquilo só serviu para destruição, porque o que se entende, embora não tenha sido conclusivo, mas o que se entende é que esse filho que queria usar o dinheiro da família para uma coisa e não conseguiu, porque a mãe apoiou o filho mais velho, eles queriam manter o negócio lá do cinema e tal, e o filho mais novo queria montar um rink de patinação, que achou que era o negócio, ele viu na Europa e queria fazer. E eles entraram em conflito. Então esse filho mais novo teria matado a mãe e o irmão mais velho e depois cometeu suicídio.
né? Alguns entendem que não, que eles foram assassinados, mas parece que os indícios são mais para essa primeira versão. Poxa, então aquilo acabou sendo motivo para a destruição da família. Os bens materiais. É uma satisfação para a gente poder deixar alguma coisa, construir alguma coisa e deixar para os filhos, né? Mas, irmãos, eu quero chegar no seguinte ponto: é muito mais precioso nós deixarmos uma herança espiritual do que uma herança material. O maior bem que Isaac herdou de Abraão não foram as riquezas, o gado, né, todos os bens que ficaram para ele. Ele não repartiu isso com Ismael, por ordem de Deus mesmo. Não repartiu nem com Ismael, nem com os filhos da Quetura. Tudo ficou para Isaac. Mas a grande herança de Isaac realmente foi a promessa de Deus. A principal. Eu transporto isso para nós, irmãos, como uma parábola aqui, uma comparação, para nós entendermos que o maior bem que nós podemos deixar para os nossos filhos realmente são as promessas de Deus. É o Evangelho, é a palavra de Deus cultivada no nosso lar. Ainda que a gente não construa nada, eu até brinquei, você deixar herança geralmente só causa divisão entre os filhos. Então, quando a gente não deixa nada, pelo menos é mais provável que os filhos se unam para reclamar do pai, né? Puxa, não deixaram nada, não deixou nada para a gente. Melhor se eles ficarem pelo menos unidos, né? Mas geralmente os bens causam, talvez não uma coisa catastrófica como foi desse caso que eu citei, mas geram muita divisão. O Isaac não teve esse problema de dividir herança com ninguém, mas realmente a maior herança dele foi ser o herdeiro da promessa de Deus feita a seu pai, Abraão. Ele foi esse filho tão desejado, tão amado, e nós podemos ver isso, vamos ler lá em Gênesis 21, sobre o nascimento de Isaac. Nós lemos isso semana atrás, mas agora num novo contexto, agora nós estamos com os nossos olhos voltados para Isaac, não mais Abraão, tá? Esse é um dos problemas de Isaac. Como ele está no meio, muita coisa que a gente vê a respeito dele é relacionada a Abraão ou aos filhos, o Jacó principalmente, né? E o Esaú também. Então ele fica meio preso aqui entre Abraão e Jacó, né? Entre os outros dois. Mas vamos focar nossos olhos um pouquinho na pessoa, no personagem de Isaac. Então, capítulo 21, versículo 1, diz: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Olha a promessa, hein? E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Até aqui basta. Então nós vemos esse filho tão aguardado. Isaque foi esse homem, né? Esse filho tão aguardado, e que realmente ele veio conforme a promessa de Deus. Deus tinha prometido a Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E ele já velho. E Sara vai ter esse filho. E Sara também velha. E veio, conforme Deus prometeu. E esse filho, que seria o elo de ligação, né, para essa geração que se tornaria uma multidão, um grande povo, conforme Deus prometeu a Abraão. Justamente pelo fato de ele ter sido tão aguardado e tão amado, é que nós vemos Deus fazendo aquela prova com Abraão.
Abraão, me entrega o teu filho. Capítulo 22, nós lemos versículos 1 e 2. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É interessante a gente notar aqui que esse Isaque foi posto, de certa forma, como um tipo de Cristo. O filho amado, aguardado, que seria imolado. Por outro lado, ele foi tipo também nosso, quando ele foi poupado e o cordeiro foi sacrificado no seu lugar. Deus estava mostrando ali o seu amor, a sua providência. Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. E Deus proveu. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé. Aquele Abraão que cometeu várias falhas, mas a gente vê que ele foi crescendo, né, espiritualmente. Foi crescendo na sua fé. E ele confiou. E Isaque foi, vamos dizer assim, o instrumento usado por Deus para provar Abraão. Tão grande era o amor que Abraão, e certamente Sara, tanto quanto, se não mais, né, que eles tinham por esse rapaz. Aqui já um rapazinho, né? um mocinho, vamos dizer assim. Ainda não era adulto, era um menino, um jovenzinho, que a gente diria um adolescente. Mas Deus provou a fé de Abraão justamente no fato de que pediu a Abraão, né, requereu de Abraão o seu único filho, o filho unigênito e amado. Esse era o Isaque. Uma característica que a gente vê em Isaque, boa, como eu disse no começo, ele se mostra uma pessoa pacata, simples. Uma das oportunidades que nós podemos ver isso, embora a Bíblia não fale tanta coisa de Isaque, mas é justamente nessa ocasião que Deus ordenou a Abraão que ele oferecesse Isaque como holocausto, porque ele saiu com o pai sem saber exatamente do que se tratava. A Bíblia não relata como foi isso, como foi que Abraão chamou ele, se explicou alguma coisa que eles iam fazer, se falou para Sara. O fato é que diz que cedo, após Deus falar com Abraão, cedo ele providenciou tudo e saiu com o filho e com alguns dos seus servos, dos seus empregados, que foram acompanhar e ajudar na viagem. Mas quando chega ali, nesse mesmo capítulo 22, irmãos, no versículo 7, nós lemos, quando eles estavam chegando ao Monte Moriá, ele diz o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Respeitosamente, o Isaque questionou Abraão: é muito estranho você ir fazer uma oferta, um holocausto, que envolve o sacrifício de um animal, e nós estamos levando aqui a lenha, o fogo, né? O Abraão parece que leva um tipo de uma tocha, tudo pronto ali, o cutelo.
ou machado, como queira, estava tudo ali. Tinha a madeira para queimar, né? Mas cadê o animal que vai ser sacrificado, que vai ser ofertado? Abraão só respondeu isso para o filho: Deus proverá. E nós vemos que eles continuaram caminhando juntos, mesmo sem ele entender muito bem. Da mesma maneira, nós vemos isso mais tarde. Eu vou aproveitar para comentar sobre isso já aqui. Nós estamos falando a respeito dessa sujeição de Isaac aos pais. Aqui ele se mostrou sujeito, submisso, continuou andando com o pai a caminho de levar um sacrifício, mesmo sem ter o animal. Mal sabia ele que o alvo do sacrifício seria ele mesmo, pelo menos hipoteticamente, até aí. O fato é que Deus proveu um cordeiro para sacrificar no lugar dele. Bom, mas em outra ocasião, como eu ia dizendo, ele mostra isso novamente, essa sujeição, essa submissão ao Pai, essa obediência. E é onde eu digo que Isaac se mostra um sujeito pacato. Quando Abraão apareceu com a ideia de mandar buscar uma esposa para ele. Está certo que em outros tempos, em algumas culturas, mesmo hoje, isso é uma coisa relativamente comum, aquele chamado casamento arranjado. Nós vemos que nem sempre é assim na Bíblia, tá certo? Mas isso acontece muito. Os reis davam filhas para casar com outro rei, para selar um pacto ali, uma aliança entre aqueles dois reis. Alguns pais já casam os filhos, né, de pequeno. Não, meu filho vai casar com a sua filha. E pronto, eles fazem seus planos. Hoje em dia, na nossa cultura, ninguém aceita isso. Na nossa cultura. Em outras, isso ainda é comum. Mas nós vemos que mesmo na Bíblia, essa não é a regra, tá certo? O Sansão foi lá e casou com quem ele queria. Nós podemos ver aqui, o próprio Esaú casou com quem ele queria, não aceitou nenhuma interferência. Quando a gente estudar Jacó, nós vamos ver isso aí. Aliás, hoje mesmo a gente chega ali ainda, tá? Mas o Isaac não, irmãos. O Isaac aceitou bem isso. A Bíblia não fala que Abraão consultou Isaac. Olha, o que você acha da ideia? Não. Fala diretamente de Abraão encomendando que o Eliezer fosse buscar na parentela dele uma mulher que nem Abraão conhecia, para poder dizer: não, filho, fica tranquilo que eu vou arrumar uma mulher, uma boa esposa para você. A única coisa que ele sabia era que ele não queria que Isaac casasse com aquelas mulheres daqueles povos idólatras ao redor. Por isso ele teve a preocupação de mandar buscar lá da sua parentela. E veio Rebeca, né? Mas nós vemos que quando o Eliezer chega com a Rebeca, não há nenhuma manifestação de contrariedade de Isaac. Ele parecia esperar por isso. Está aguardando mesmo o desenrolar dos fatos. Então nós vemos um filho submisso. E eu vou dizer uma coisa mais para vocês. Alguém aqui lembra, atentou, que idade tinha o Isaac quando isso aconteceu? 40 anos. Ele não era nenhum menino, não. Ele já era um homem formado. Ele já
segundo nós vamos poder observar, inclusive, ele já vivia, tinha suas posses, seu trabalho, tinha uma certa independência. Mas a confiança dele no bom senso do seu pai parece que fez com que ele realmente se sujeitasse e aguardasse dessa maneira. Aliás, a união entre Isaac e Rebeca fala muito a respeito deles. Vamos ver no capítulo 24, irmãos. Abram lá, capítulo 24, nós vamos lá para o versículo 58. Tá? Nós não vamos ler toda aquela trama, como é que foi a ida do Eliezer lá, né? Só reavivar a memória de vocês. O Eliezer chegou lá junto do poço, ele pediu a Deus que desse um sinal, né? E o sinal seria que a mulher que viesse e oferecesse água para eles, e foi o que aconteceu. E ele descobriu que aquela mulher que apareceu ali para tirar água era justamente parente de Abraão, e onde ele encaminhou todas as coisas, foi conversar com a família a respeito disso, do pedido de Abraão, disse quem ele era, o que ele tinha ido fazer, e ele acabou voltando com a Rebeca. Mas é interessante, porque os próprios familiares entenderam, os familiares da Rebeca, mas até queriam que ela aguardasse, ficasse um pouquinho mais, acharam alguma coisa assim, muito repentina, de repente ela ir embora já com o Eliezer, que para eles era um estranho, apesar de ter vindo em nome de Abraão. Mas olha lá, vamos ler, versículo 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Ela topou ir com aquele Eliezer, um desconhecido. Ela sabia o que estava fazendo. Ela recebeu aquele convite para ir se casar com um homem chamado Isaac. O Eliezer não levou nenhuma foto do Isaac, até porque não existia foto naquele tempo, para mostrar, ó, é esse aqui, ó, é esse tipão. Não teve nada disso. Hoje nós somos muito preocupados, né? Os jovens são muito preocupados com as aparências. Espera aí, eu não vou casar com alguém, eu não vi nem foto dele. Não sei como ele é, se é bonito, se é feio. Já perceberam que essa passa a ser um tipo de prioridade, a beleza física? O que foi que atraiu Rebeca ao ponto de dizer para sua família: eu vou com ele? Nós somos forçados a entender que ela, ouvindo a história narrativa, Eliezer deve ter explicado toda a história, então ela sabia onde ela estava, né, onde ela estava se metendo, onde é que ela estava entrando. Ela confiou. A grande lição que nós vemos aqui dos dois para esse casamento foi: Rebeca confiou e o Isaac esperou em Deus. Ela confiou em Deus ao ponto de sair com um homem estranho para casar com um homem estranho, e o Isaac esperou em Deus, que Deus haveria de prover, pela prudência e sabedoria do seu pai, pela promessa que ele haveria de prover alguém que seria boa, né, para ser a sua, como a gente brinca, né, a sua metade da laranja, para ser aquela que iria completar a sua vida, voltando lá naquela primeira pregação, lá em Adão, aquela que seria a sua ajudadora, a sua companheira. É importante a gente atentar
para a decisão da Rebeca aqui. Versículo 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Beer-lai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra fazer o quê? Orar no campo. Eu falei que ele se mostra um homem pacato e fervoroso. Estava aguardando. Eliezer tinha ido buscar uma mulher para ele. E parece que ele tinha o hábito, né, de orar. E nós vemos aqui Isaque tinha ido orar no campo à tarde. Seguindo na leitura. E levantou os seus olhos e olhou. E eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o servo, desculpem. E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então tem muita coisa aqui nesse trechinho, né? Quando a Rebeca estava chegando, ele vinha de orar. Por isso eu disse, Isaque foi um homem que confiou em Deus, ele esperou em Deus. Certamente ele estava orando, e um dos motivos pelo que ele deve ter orado era pelo bom êxito da empreitada do Eliezer. E quando ele estava voltando e avistou os camelos voltando, parece que ele se encheu de ansiedade, vinha ao encontro. Ele não ficou lá esperando, né, como quem não está nem aí. Mas é interessante como Deus moveu as coisas, que a própria Rebeca avistou Isaque de longe, um palpite, né, na cabeça dela: será que é ele? E ela desceu do camelo e foi perguntar para Eliezer: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? E ele falou: esse é o meu senhor, é com ele que você vai casar. E quando eles chegaram, Eliezer contou tudo. Ela se cobriu com o véu, como era costume, e aguardou. E o Eliezer explicou tudo, como tinha sido, como tinha ocorrido o encontro dele, para mostrar para Isaque como Deus tinha provido. E então nós lemos que Isaque tomou a Rebeca por mulher. E curioso aqui, né, não teve, a Bíblia não fala de nenhuma festividade, nenhuma festança. Por que será? Uma coisa simples, né? Me parece, irmãos, que Isaque também era um tipo assim, meio pacato e meio solitário. Nós não vemos narrativa de nenhum amigo, ele não tinha um irmão próximo. O Ismael se distanciou deles. Parece que ele não tinha muito envolvimento com os povos ao redor, justamente por causa da incredulidade deles, da impiedade, da iniquidade daqueles povos. E família. A Sara, a mãe, que tanto o amava e era tão amada, morreu. Então, a Sara já havia morrido. E nós vamos falar um pouquinho disso também. Abraão já era também de idade. Ele não tinha irmãos, não tinha família, só tinha o pai vivo, já no fim da vida. Já não tinha mais a mãe.
não tinha primos por perto, não tinha parentes por perto. Bom, nem houve a necessidade daquela solenidade. O casamento foi selado, parece que sem muita cerimônia. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui também sobre isso. Porque hoje em dia, na nossa cultura, se criou uma indústria do casamento. Eu tenho minhas severas críticas com relação a isso. Se dá importância demais àquilo que não tem nenhuma importância, e muito pouca importância àquilo que é sumamente importante. Muitos estão preocupados em fazer uma grande festa, e tem até casais que ficam endividados, ou gastam dinheiro que seria tão bem empregado na vida deles, ou quem sabe num propósito espiritual, né? Melhor propósito de um casal que tem condições, bom, nós, se ela temos nossa boa condição, já temos uma casa para morar, nós não precisamos jogar fora, fazer uma festança. Usa esse dinheiro, ou usa, né, na obra de Deus, usa na sua vida, mas não jogue dinheiro fora. É uma preocupação insana com tanta coisa. Eu não digo, não faça nada, faz que nem o Isaac aqui. Não estou chegando nesse extremo. Mas eu estou dizendo, eu condeno mesmo essa indústria do casamento. É muito dinheiro para bobagem. Coisas gastas desnecessariamente. O importante do casamento é um compromisso, um laço. Temos que dar satisfação à sociedade, sim, fazer a coisa legalmente, correta, mas sem preocupação de grandes coisas. O Isaac não precisou nada disso, Isaac e Rebeca, e foram abençoados por Deus. Nós não precisamos disso. Nós temos aqui, irmãos que estão com um plano de casamento. Olha, não se preocupem com essas coisas. Coloque as coisas em ordem de prioridade. Estabeleçam as prioridades. Prioridades daquilo que realmente é importante. Deus dá sabedoria e discernimento para a gente ver o que de verdade é importante e o que não é. O que tem de importante aqui é que nós vemos que Isaac a levou, tomou ela por mulher e amou-a. Isso é que é importante. Um amor verdadeiro. Ele se apegou realmente a ela. Parece que Isaac aqui ainda sentia muito a perda da sua mãe, Sara, né? Tanto que assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O casamento para ele foi um consolo. Não que a Rebeca foi substituir a Sara era mãe. Mas o que acontece é aquele cenário que eu descrevi para vocês agora há pouco. O Isaac não tem mostra nenhuma de que ele tinha uma vida social com outras pessoas de fora, e ele perdeu sua mãe, seu pai já velho. De repente ele ia ficar sozinho. Aí ele recebe de Deus aquela mulher corajosa de vir para casar com ele, e que ele realmente pode atestar que foi da vontade de Deus. E ainda por cima ele olhou e se agradou dela. Aliás, relacionado a isso, irmãos, nós vamos dar um pulinho para o capítulo 26. Nós vamos ver, o Isaac aprendeu muita coisa com o Abraão. Muita coisa boa. Mas também, para aprender coisa ruim, é fácil. Capítulo 26.
eles já casados, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, né? Maior do que aquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então aqui é a passagem que eu falei, que aqui Deus falou diretamente com Isaque, né? Não me parece ter outra ocasião onde isso tenha acontecido. Mas aqui Deus realmente falou a ele, não sabemos exatamente como, mas diz: apareceu-lhe o Senhor. Deus se manifestou a ele para dizer isso: não desça ao Egito, vai para onde eu te disser. Bom, e ele realmente foi para a mesma terra dos filisteus, onde o seu pai tinha peregrinado antes. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Só até aqui, irmãos, um esclarecimento. Vocês viram que essa passagem é extremamente semelhante àquela de Abraão? Também era ali Abimeleque, mas esse Abimeleque aqui é outro. Tá? É dos filisteus, mas já é outra geração. Talvez esse Abimeleque seja filho daquele, o Abimeleque Júnior. Não, mas tem uma explicação. Abimeleque pode ser que eles empregassem não só como um nome, mas como um título, porque Melech, tá? Meleque, transliterado para nós, Meleque, mas é Melech, no hebraico é rei, tá? E Abi é pai, o pai do rei, alguma coisa assim, tá? Então aqui parece ser um título, mas é outra geração. Mas esse Abimeleque aqui sabia, ele atentou para a mesma coisa que foi mostrado para o Abimeleque do tempo de Abraão. Só que aqui tem uma diferença. Nós percebemos que o Isaque usou a mesma estratégia de Abraão. Só que o Abraão usou uma meia mentira, porque a Sara de fato era meio irmã dele. O Isaque nem isso, a Rebeca era, sei lá, um tipo de prima, né? Não parei para analisar o laço aqui, mas é uma coisa assim, prima de segundo grau, alguma coisa assim. Mas não irmã, ele mentiu mesmo, tá? Mas o que nós vemos? Ele aprendeu uma coisa com Abraão que não foi boa. Da mesma forma que nós dissemos antes, Abraão deveria ter confiado em Deus. Se Deus tinha feito promessa, Deus preservaria ele em vida, até que ele gerasse pelo menos um filho, uma nação, né, que Deus tinha prometido. O Isaque aqui, talvez ele soubesse dessa história e falou: eu vou usar a mesma estratégia do meu pai. Sabe o que eu quero dizer para nós aqui, irmãos? Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós dizemos e o que nós fazemos diante dos nossos filhos também. Além de a gente ter um testemunho que deve ser dado a todos, mas lembra que os nossos exemplos vão refletir na vida dos nossos filhos. O que o Isaque fez aqui, Deus amparou, né, na sua misericórdia, na sua graça, mas não foi certo isso. Não foi certo mentir. Mas ele viu isso no seu pai. Se meu pai, né, tão bom, meu pai foi Abraão,
Um homem que falou com Deus. Um homem privilegiado, né? Recebeu a promessa de Deus. E ele mentiu. Eu também menti, sem problema, né? Tem problema sim, teve problema para Abraão e tem problema para Isaac. E eu quero dizer, sempre vai ter problema quando nós damos um mau exemplo para os nossos filhos, quando nós ensinamos a eles como agir de maneira errada. Ele também temeu porque ele também julgou que Rebeca talvez atraísse a atenção daquele povo, por ela ser também bonita. Bom, mas uma vez casado com Rebeca, eles também não tiveram filhos imediatamente. A gente volta para o capítulo 25 agora. Versículos 20 e 21. Diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece que Isaque era um homem de oração. Ele esperava a providência da sua esposa, né? Realmente Eliezer voltar com a boa notícia de que tinha encontrado uma esposa do seu povo, né? Uma mulher para ser sua esposa, e ele estava lá orando. Nós vemos que foi assim que ele recebeu Rebeca, voltando do seu momento de oração. Aí sua filha, sua esposa, desculpem, não tendo filhos. E ele se pôs a orar insistentemente. Deus não falou diretamente com Isaque, como fez com Abraão: eu vou te dar um filho. Mas ele, vendo que o tempo passava, ele orou insistentemente. Orou sem cessar. Orou continuamente, fervorosamente. Tudo isso está implícito nesse versículo aqui, irmãos. Insistentemente. Jesus mesmo nos ensina a fazer isso. Amém? A menos, irmãos, que nós tenhamos alguma prova, algum indício de Deus, de que uma coisa não é da vontade dele, de alguma maneira Deus faça como fez com Paulo. Paulo insistia a respeito daquele espinho na carne e Deus mostrou para ele, disse para ele não falar mais naquilo, não importunar. A minha graça te basta, né? A menos que Deus de alguma maneira mostre para você que aquilo realmente ou não é certo, talvez você esteja pedindo para os seus próprios deleites, para o seu próprio prazer, ou você já teve alguma mostra de que realmente aquilo não seria bom para você. Talvez Deus respondeu sua oração te demonstrando isso. A não ser nesses casos, nós devemos fazer como Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Ora com fé, confie, ore, insista. Se não for para você, Deus vai te mostrar de alguma maneira. Tem que ficar atento. Não teima em pedir uma coisa que Deus já te disse que não é para você. Tá? Mas ele orou e Deus abençoou. Versículo 24 aqui. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão,
agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então nós podemos ver que foram 20 anos de casados até virem os filhos. Nós não sabemos quando foi que o Isaque começou a orar. Mas provavelmente passou 1 ano, passou 2, talvez 3 e nada, e ele deve ter começado a orar já. Então essa insistência dele em orar, que deve ter durado alguns anos, e ele não desanimou, até que Deus atendeu. Então aos 60 anos ele acabou sendo pai e pai de gêmeos. Mas é aí que começa um problema, né? Um problema se revelou a partir do nascimento dos filhos, ou depois de algum tempo disso. Irmãos, aqui tem um capítulozinho à parte, né? Uma lição que eu acredito que seja bem importante para a gente com relação à família. Vamos ler versículos 25, versículos 27 a 28. 25, capítulo 25, versículos 27 e 28. Diz: E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Vocês percebem uma coisa aqui, um problema? Pais direcionando verdadeiramente predileção por algum filho, por algum dos filhos. Por vezes, os pais podem ter predileção, não porque eles amam mais um filho do que outro, mas ter predileção talvez pelas características daquele filho. Ou porque ele é mais amável, ou mais bem-humorado, alguma coisa assim, sei lá, conforme o gosto do pai, né? O problema é que parece que o Isaque manifestou isso. Esse gosto maior por causa dessa característica do Esaú ter se tornado um caçador. A gente vê que o Esaú era mais ousado, mais de sair para caça, mais aventureiro. Talvez, aqui é conjectura, às vezes a gente dá uma de psicólogo talvez justamente esse interesse, esse apego do Isaque por Esaú justamente seja por ele ser aquilo que ele próprio Isaque não era. O Isaque era um homem pacato, mas talvez por isso ele tenha achado bonito o Esaú ser assim, ousado, ser mais aventureiro. Já o Jacó não, o Jacó era mais aquele tipo, o filhinho que a mamãe gosta, né? Juntinho dela, mais carinhoso, parece. O Jacó e a Rebeca parecem ter tido aquele relacionamento mais próximo, né? De mãe e filho. Mas, irmãos, isso não pode ser transportado, tá? Essas predileções, esses gostos não podem ser transportados para algum tipo de atitude. E foi isso que aconteceu. Talvez a atitude da Rebeca tenha sido consequência, um tipo de resposta às atitudes do Isaque. Talvez, estou conjecturando, tá bom? Não estou afirmando. Porque nós vemos que lá na frente tem aquela coisa, aquele fato do prato de lentilha, né? O guisado, aliás, o prato de lentilha pelo qual o Esaú vendeu sua primogenitura, quando ele voltou de uma caça mal sucedida.
com fome, desesperado de fome, e o Jacó tinha ali comida. O Esaú foi profano, ele foi materialista, né? Ele não deu valor para uma bênção que era ser o primogênito. Sendo ele o primogênito, em tese, seria ele o herdeiro da promessa. Ele não se importou com isso. É por isso que a Bíblia diz que ele foi profano. O Jacó não, o Jacó deu importância para isso. Só que mais tarde, o Esaú foi tão profano com relação a isso, que ele vendeu, não fez caso nenhum, e mais tarde ele queria receber a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. E foi aí onde teve o erro na atitude. Porque nós sabemos a história, não dá tempo de ler tudo, mas nós sabemos que a Rebeca orientou o Jacó em tudo, e ela, vamos dizer, na verdade foi ela quem arquitetou tudo, e ela mentiu para Isaac, enganou Isaac, para que o Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Extremamente errado, irmãos. Eu já falei sobre isso outro dia. Pais, mães, não superprotejam seus filhos. Como eu disse, talvez a atitude da Rebeca tenha sido em resposta a atitudes do Isaac. Hoje o avião está esticando o passeio. Então, talvez tenha sido mesmo uma resposta da parte dela, mas não justifica. Não justifica. Ela, assim como Sara, ela tinha livre acesso ao marido para exortar ele, para falar. A Rebeca se mostra uma mulher bem esperta, bem inteligente. Por vezes tomou atitudes boas, mas aqui ela não agiu corretamente. Deus usou disso tudo, sim. Deus usa mesmo das falhas dos homens e até das atitudes dos homens ímpios. Mas isso não quer dizer que aquilo que aquele homem fez, que aquela pessoa fez, aquele crente fez, que é correto. O que é mentira, o que é engano é engano, o que é mal é mal, não muda, ainda que isso possa no futuro reverter em alguma coisa boa. Deus tem poder para fazer as coisas boas sem o mal feito por nós, né? Mas é importante a gente atentar para o fato de que o que a Rebeca fez quase gerou uma situação semelhante à de Caim e Abel, porque o Esaú se encheu de ira contra eles. A Rebeca poderia ter conversado com Isaac, se é que não fez. Mas se ela fez, se abriu os olhos dele, talvez por uma predileção por Esaú, e ele não atentou, isso era a responsabilidade dele como cabeça do lar. Ele iria dar contas a Deus. Ela não tinha o direito de manipular através de mentiras e de engano. Tá. Nós não temos esse direito, irmãos, de manipular isso. Essa é o tipo da proteção indevida. Esse problema, além de ter sido muito arriscado, a gente vai ver que, mais uma vez, foi um ensino. Mesma coisa que Isaac copiou o erro do seu pai no passado, Jacó vai fazer a mesma coisa lá na frente, né?
sua predileção por José. Vai vendo no que deu. Quem conhece a história já lembra disso. No capítulo 27 aqui de Gênesis, irmãos, a gente vai caminhando para o final, tá? Gênesis 27, 41 a 46, nós lemos o seguinte: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Só pegando o contexto aqui, é porque quando Esaú se achegou a Isaac para receber a bênção dele, ele esperava ainda receber a bênção da primogenitura, como primogênito, e não foi isso. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que tipo de bênção Isaac deu a ele. Abençoou ele, sim, mas dizendo que ele serviria ao Jacó. E ele se indignou por isso, né? Com essa bênção. E diz ainda no versículo 41: E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Ele ficou com um ódio tão grande no coração que eu vou esperar meu pai. Eu sei que meu pai tem alta consideração por mim, ele me ama. Eu vou esperar ele morrer, e quando ele morrer eu vou matar esse meu irmão pelo que ele fez. Mas diz o versículo 42: E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Quer dizer, o consolo de Esaú vai ser se vingar de você. Então ela alertou a respeito disso. E no capítulo 28, nós lemos também: Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, o que nós vemos aqui como resultado foi: o Esaú planejou matar Jacó. Só que o Esaú, acho que ele tinha amizades por aí, andou batendo com a língua nos dentes, talvez entre os servos, e alguém foi contar a Rebeca. A Rebeca alertou Jacó, e também, nós não vamos ler por causa do tempo, mas como eu disse, ela era sábia, ela era inteligente. Ela mesma deu uma justificativa, né, para o Isaac, para induzir que ele também, junto com ela, indicasse que o Jacó fosse para Padã-Arã, fosse embora. Mas a intenção da Rebeca era de proteger o Jacó. Mas vejam as consequências: ódio. A Rebeca, que tanto amava o Jacó, teve que lidar com a distância dele. Ele foi embora e ficou muitos anos vivendo lá em Padã-Arã. E, sobre Jacó nós vamos falar mais depois. Mas nós vemos que o Esaú, indignado, e ainda como ele não conseguiu se vingar de Jacó, sabendo que ele estava longe, ele fez o quê? Justamente a justificativa da Rebeca para o Isaac foi: olha, as mulheres desse lugar aqui me incomodam, e, né, eu acho que é bom mandar o Jacó para casar com alguém lá do nosso povo, não daqui. E o Esaú vendo: eles não gostam das mulheres daqui, então tá, então eu vou afrontar eles. E ele foi e tomou mulheres ali da região, inclusive dos povos ali da família do próprio Ismael, né? Filha do Ismael, que é uma descendência que se revelou inimiga de Israel, mais tarde, né? da descendência de Isaac.
Com certeza o Ismael, pessoalmente, alimentou rancor de Isaac por ele ter sido desprezado, né? Por ele não ter tomado parte na herança. Mas mais do que Ismael, né? Nós vemos que pelo menos na sepultura, no enterro de Abraão, Ismael e Isaac estavam juntos. Mas parece que os filhos deles, as descendentes, rivalidade, isso foi aumentando. E aqui já nessa segunda geração a gente vê o próprio Esaú afrontando seus pais, buscando casamento com alguém da casa de Ismael. Então nós vemos, irmãos, que os erros, eles trazem consequências, sempre. Então podemos ver aqui alguns erros que Isaac e Rebeca cometeram, que trouxeram consequências na vida deles, dos filhos. Então a gente tem que estar atento para essas coisas, na nossa obediência a Deus, né, para evitar de nós trazermos consequências desnecessárias sobre nós. Nós temos de Deus uma promessa de abençoar nossas vidas, e nós podemos contar com a promessa, embora exista uma promessa literal, né, de abençoar as gerações de Israel, mas nós podemos entender que da mesma maneira Deus tem uma promessa de abençoar as gerações do seu povo hoje, né, dos crentes, mesmo dentre os gentios como somos nós, mas de que nós possamos ser abençoados nas gerações futuras, os nossos filhos, que a gente semeie, cultive realmente a palavra de Deus na teoria e na prática, ensinar e viver, e estimular e mostrar para os filhos o quanto é bom servir ao Senhor, o quanto quão bom é realmente nós sermos fiéis a Ele. Que a gente deixe uma maior parte de bons exemplos e bons ensinamentos do que os ruins. Os ruins são inevitáveis, porque nós somos pecadores, como a gente viu também lá atrás. Nós olhamos para os nossos pais e eles são pecadores, nós temos que entender isso. Nós olhamos para os nossos filhos e eles são pecadores. Você casa com alguém, né? O Isaac casou, amou Rebeca, mas por que ela mentiu para ele? Lá no fim da vida viveram tão bem, né? E quando ele era velho ela enganou ele, porque ela era pecadora, assim como ele, né? Então é isso, irmãos, nossa vida é assim também. Somos cercados de erros e acertos, mas a gente tem que procurar errar menos e acertar mais. Amém? Deus abençoe sua palavra, possa ser útil para nós essa meditação também. Vamos orar.